pergunta encaminhada pela Folha de São Paulo, através do jornalista Gustavo Uribe, sobre preservação da Amazônia. Por favor, Gustavo. Boa tarde, senhores. O ministro falou sobre a MP da regularização. Minha pergunta é, nesse momento, nesse começo de ano, houve um aumento do desmate na Amazônia e houve também um aumento das queimadas no Pantanal. Muitas entidades de meio ambiente dizem que essas duas MPs estão incentivando pessoas a aumentarem o desmatamento na Amazônia. Inclusive, 100 entidades hoje pediram para que o projeto, que essa MP, a tramitação dela seja suspensa, fizeram um pedido à PGR. Eu gostaria de saber se os senhores avaliam que essas duas medidas têm relação com o desmatamento, com o aumento do desmatamento e com o aumento da queimada. E aproveitando a presença do general Heleno, o senhor amanhã fará um depoimento à PGR em relação ao inquérito do Moro. Queria saber o que o senhor pretende falar, pretende desmentir as acusações do Moro? É isso. Ministro Heleno, o senhor quer responder primeiro a sua parte aí? O meu é rápido, eu não tenho que falar disso aqui. Pronto, respondido. Em relação à questão das MPs, o ministro Ricardo Salles colocou muito claramente: dois grandes problemas que nós temos são a questão do zoneamento ecológico e regularização fundiária. Enquanto a gente não obtiver esses dois aspectos devidamente regulamentados na área Amazônia, nós vamos continuar a viver nesse eterno jogo de gato e rato entre os elementos do governo responsáveis pela fiscalização e aquelas pessoas, que se dedicam a praticar algum tipo de ilegalidade, seja desmatamento, seja queimada, seja exploração de área que não pertence a eles. Foram colocadas essas MPs para que o Congresso as analisasse e discutisse, porque lá dentro do Congresso estão representados todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, é o ambiente para que se chegue, vamos dizer assim, à melhor proposta. Eu costumo ser um adepto, viu, Gustavo, da teoria de que o ótimo é inimigo do bom. Então, se nós conseguirmos, nós estamos com um prazo apertado, e chegarmos aí à aprovação do AMP, que não resolva definitivamente, mas que pelo menos dê os instrumentos para que se inicie um processo de regularização e, consequentemente, da questão do zoneamento econômico e ecológico, nós vamos diminuir os problemas que nós enfrentamos na Amazônia, ouso dizer, em 80%. Então, o ponto está sendo discutido dentro do Congresso. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, está se chegando, vamos dizer, a números, número de módulos que o camarada poderá declarar, a data de anistia em termos de desmatamento, estão chegando aos números que são mais palatáveis e coerentes para os diversos setores da sociedade. Agora, competir ao governo apresentar uma proposta. Ricardo, você quer completar alguma coisa nisso aí? Pô, não. Presidente, eu queria falar. Ok. Eu só queria lembrar aos caros jornalistas aqui que tudo na Amazônia é grandioso. E essa responsabilidade que o nosso vice-presidente João Mourão assumiu de coordenar esse Conselho da Amazônia é muito importante para o país. Agora, é preciso que aqueles que estão envolvidos no problema se lembrem que a Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Europa inteira cabe na Amazônia Legal. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Quando se fala em presença na Amazônia, nós precisaríamos de um efetivo muito maior, um gasto muito maior, para ter uma presença efetiva na Amazônia inteira. Então, o grande segredo da Amazônia é como otimizar recursos e meios diante de uma área gigantesca, onde há um vazio de presença humana, onde nós temos seríssimos problemas, não só de ambiente, mas problemas de ocupação do terreno, problemas de atendimento de saúde, atendimento escolar, atendimento de saneamento básico. Então, a Amazônia é uma terra-problema. E o Brasil precisa encarar isso com muita coragem, muita determinação e também muito bom senso daqueles que cobrem
esse trabalho na Amazônia. Eu tenho quase certeza que alguns aqui só conhecem Manaus da Amazônia e pensam que conhecem a Amazônia. Não é bem assim. A Amazônia é um grande mistério até para nós que já passamos algum tempo. O João Mourão é um grande conhecedor de Amazônia. Esteve lá várias vezes por períodos longos. E ele conhece muito bem o problema. E acho que por isso ele se voluntariou para assumir o Conselho de Defesa da Amazônia. Tenho certeza que, a partir de agora, o tratamento que vai ser dado ao meio ambiente, ao desmatamento, à conservação das terras na Amazônia, a esse problema indígena, ao problema de garimpo, vai ser diferente. Agora, precisamos de um prazo para que as coisas aconteçam, exatamente porque tudo na Amazônia é grandioso. Aqui, quando se fala em 12 aeronaves, 12 aeronaves, se for para patrulhar o Rio de Janeiro, é maravilhoso. 12 aeronaves na Amazônia é muito pouco, muito pouco. Vão ter que fazer das tripas coração, e é o que a Força Aérea faz lá, é o que o Exército faz. Porque eu tinha, quando era comandante militar da Amazônia, um batalhão de aviação do Exército com 12 helicópteros. Quem conhece um pouquinho de aviação sabe que 12 são 8, não é, ministro Marconi? 12, na verdade, são 8, 4 estão na manutenção. Então, 12 aeronaves na Amazônia é uma coisinha de nada. É cara a manutenção da Amazônia, é cara, é muito difícil, tudo é longe, tudo é complicado. Então, nós precisamos ter muita disposição para mudar essa visão que o mundo muitas vezes forja da Amazônia para nos colocar como vilões. A gente não pode aceitar essa pecha de vilões. Se eles estivessem aqui, talvez não conseguissem fazer isso, porque não conseguiram impedir que as suas florestas fossem devastadas. E agora querem ensinar a gente a preservar a Amazônia. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso e sabemos o quanto nós vamos ter que investir em material, em gente dedicada, em estoicismo para conseguir fazer da Amazônia aquilo que nós queremos. A Amazônia é, sem dúvida, um grande futuro para o Brasil, mas é preciso que a gente trate a Amazônia com respeito, com veneração, com dedicação e principalmente com bom senso, que a gente leve para a Amazônia essa consciência. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para grandes homens, e isso é que nós temos que ter na cabeça. Obrigado, ministro. Podemos ir. Seguimos com a pergunta encaminhada pela TV Globo, através do jornalista Júlio Mosqueira, sobre preservação da Amazônia. Por favor, Júlio. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro eu queria uma avaliação do governo, pode ser do vice-presidente Mourão, ou então do próprio ministro Ricardo Salles. Meu pedido é sobre, indo um pouquinho dentro da pergunta do Gustavo, uma avaliação sobre a causa desse aumento do desmatamento na Amazônia nesse período, nesse primeiro trimestre. Eu gostaria de saber qual é a avaliação. Segundo, eu gostaria de saber aí do ministro Ricardo Salles o que está sendo feito para justamente suprir as necessidades do IBAMA, sobretudo do ponto de vista de recursos humanos. E gostaria de saber também se dentro do procedimento agora, equipamentos que forem pegos em atividades ilegais, se esses equipamentos serão destruídos. Pode responder, Ricardo. Bom, com relação ao aumento do desmatamento, como todos nós já sabemos, ele vem aumentando desde 2012. E essa curva de aumento mais forte de 2018 para frente. Mas desde 2012 há um aumento do desmatamento. Portanto, a explicação é a dificuldade, como bem ressaltou o ministro general Heleno, necessidades de logística, de operação, de fiscalização, comando e controle, mas também a não adoção, pelos últimos 20 anos, de medidas que dessem alternativa econômica sustentável para a população que vive na Amazônia e que ali, os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Portanto, um dos trabalhos que eu tenho certeza será muito bem desempenhado pelo presidente Mourão é o de coordenar esses diversos vetores de criação de oportunidade para esses brasileiros que ficaram para trás na Amazônia. Com relação ao IBAMA propriamente dito, o que nós temos é um déficit de pessoal, e realmente isso é grave, se arrasta há muitos anos. Infelizmente, com a situação frágil econômica que o governo do presidente Bolsonaro recebeu,
há uma dificuldade em abertura de concursos, daí, portanto, a necessidade de criação de instrumentos alternativos, tais como a GLO, a Força Nacional Ambiental, a utilização de coordenação de outras forças, polícias militares estaduais, IBAMA, ICMBio, enfim, o que houver de disponibilidade dentro do que já existe. Por fim, com relação a todas as outras demandas que nós temos ali para a região, é realmente muito importante que haja essa coordenação. Como bem, repito aqui, já bem colocado pelo ministro Heleno, é realmente necessário, ali, dada a magnitude do desafio, que nós tenhamos essa multitarefa, né, trabalhando juntos, senão nós vamos continuar enfrentando essa dificuldade e esse desafio de Amazônia apenas com operação de fiscalização, comando e controle, que não será suficiente. Seguimos com a pergunta encaminhada pela Globo. Espera aí, faltou uma aí. Serão destruídos. Com relação à inutilização de equipamentos, o que nós temos que fazer é seguir a lei e os regulamentos aplicáveis. Há previsão para casos especiais, onde, dadas as circunstâncias, é permitida, diante de certas circunstâncias, a inutilização, mas a regra deve ser a de apreensão e custódia desses equipamentos, até para que, diante das dificuldades orçamentárias que estados e municípios passam, a gente possa destinar, uma vez dado o perdimento a esses equipamentos, destiná-los à utilização por municípios e estados.